Oi, tudo bem? Tudo bem, só se for pra você, né? Felipe não dormiu, o gás acabou, cortaram minha internet. Minha mãe me ligou que o meu avô caiu e fraturou a fêmur. Eu só quero saber uma coisa. Você trouxe pão? Não. Oi, tudo bem? Olha quem chegou! O papai! Oi, meu amor, tudo bem? Como é que foi seu dia? Pode ir lá Bom, em cima tomar um banhozinho que eu encomendei um bolo pra gente fazer um cafezinho daquele especial. tá bom. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Mulheres Virtuosas. Meu nome é Caroline Moreira e hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que fica em Provérbios, capítulo 31, versículo 12. Dia 12, Dia dos Namorados. Então eu quero falar hoje sobre 10 erros que você não pode cometer no seu casamento. E essa palavra serve para mim também, porque quando eu fiz, eu imaginei algo que também poderia ser para mim, tanto quanto para vocês. Baseado nesse livro aqui do Josué Gonçalves, que diz 104 erros que um casal não pode cometer. É um livro muito bom, super indico, tem muitas coisas aqui, porque 104 erros, gente, é nada perto dos erros que a gente tem ainda para cometer, né? Mas pelo menos esses 104 aqui a gente consegue saber e não fazer de novo, né? O primeiro erro que eu quero destacar na relação do casal é deixar a rotina roubar a amizade. Antes de eu casar, né, eu fui amiga do Eduardo, sempre fui amiga dele, antes até de namorar. E isso foi bom porque trouxe um relacionamento de amizade pro casamento. A gente sempre compartilha as coisas, a gente sempre compartilha os sonhos. Hoje ele é o meu melhor amigo. O segundo erro é não ser receptivo. Você imagina o seu marido trabalha o dia todo com mulheres lindas, com mulheres maquiadas, e chega em casa e encontra uma pessoa bagunçada, que só sabe falar mal, que só sabe reclamar. O homem, ele é atraído pelo que ele vê. E se ele chega em casa e ele não vê algo atrativo, isso pode trazer um problema para o casamento. Então, saiba receber o esposo ou também a esposa. O cônjuge tem que saber receber o seu cônjuge. Porque imagina um cachorro. Como que é a festa que um cachorro faz quando o dono chega? Então a gente tem que ser recebido assim, com alegria, com satisfação. Você vê que ele tá feliz porque você chegou, não que fica triste porque você chegou, né? Então a gente tem que entender isso. A boca tem que ter muito cuidado com a língua, com o que a gente fala. A gente só sabe reclamar, pessoa que só sabe falar mal e só sabe reclamar. E isso é muito chato. Então seja receptivo, fale coisas boas. Na hora, no momento certo, você pode falar aquilo que é ruim, que tá te angustiando e tal, mas não sempre ficar reclamando. O terceiro erro que a gente não pode cometer no casamento é o excesso de entretenimento pessoal. Muitas pessoas ficam o dia inteiro no celular, ou se interte com Netflix, ou com alguma programação, e isso acaba trazendo problema para o casamento. Eu já tive esse problema, porque uma vez meu marido sempre gostou muito de carros e programas de carro, e a gente gravava todos os programas, ele gravava, né, os programas de carro, e aí ele assistia aquilo o dia todo, porque para ele era um assunto que ele gostava, era interessante, e aquilo, eu mesma não conseguia assistir nenhum programa na televisão, praticamente, porque ele sempre estava assistindo algo e eu, com os afazeres de casa, acabava não assistindo e nem compartilhando com ele, porque era um assunto que não me interessava. E isso foi muito ruim, porque virou uma coisa excessiva. Ele não orava, ele não lia a Bíblia, era só programas de carro e ele gosta muito disso. Mas uma coisa que é excessivo se torna um problema. O quarto erro que a gente não pode cometer é deixar que os filhos atrapalhem na relação. No início, né, quando o Felipe chegou, realmente é difícil. O olhar da mãe é todo pro neném. A gente tá entrando num mundo novo, um mundo assim com novas expectativas. O corpo muda, tudo muda.
E aí vale do casal conversar e ver qual é o tempo, né? Naquele início, realmente a criança necessita de um olhar especial. Mas passando o tempo, a gente tem que procurar coisas para que a rotina do casal retorne. Por exemplo, meu filho dormia no meu quarto. E isso é uma coisa ruim, porque você não pode fazer barulho, você não pode abrir a porta do banheiro, você não pode dar uma descarga no banheiro da suíte, porque isso atrapalha o sono do bebê e aí atrapalha a rotina do casal, atrapalha todo mundo, ninguém dorme e isso a mulher fica estressada, o homem fica estressado e acaba acontecendo coisas, né, que acabam dando brigas, né, entre o casal. E botar o Felipe no quartinho dele foi uma estratégia muito boa, porque ele tem um cantinho dele, ele dorme lá e a gente tem a nossa liberdade de não ter que ficar andando pé por pé no quarto, tendo que, às vezes eu tinha que tirar até o chinelo, porque o barulho do chinelo no chão fazia ele acordar. Ele tem um ouvido muito sensível. E aí isso acabava atrapalhando a nossa relação por conta do sono dele e da rotina do sono. O quinto erro é o desequilíbrio financeiro. Isso é muito, né, uma causa assim muito grande de separação de casais. Principalmente agora na pandemia, eu tenho visto os maridos perdendo os empregos e aí, né, o emprego sai para um lado, o amor dizem que o amor sai pelo outro. E não, esse é um momento de união, é um momento que o casal deve estar atento, né, às coisas e tentarem conquistar outras coisas juntos, outras oportunidades. Ver desse momento uma outra oportunidade. Fazer uma coisa que é muito ruim também é um cônjuge fazer algo sem comunicar o outro. Comprar algo ou fazer algum plano importante sem comunicar. E isso gera um problema muito grande no casamento. Usar maus recursos, criar hábitos, né, de anotar tudo, de fazer uma planilha, de escrever no caderno, de alguma forma ter um controle sobre as suas finanças. Não gaste mais do que você ganha. Eu sei que isso é muito difícil fazer, né? Mas a gente precisa controlar os nossos gastos, a gente precisa deixar as nossas finanças acertadas para a gente ter paz, né, no casamento. Não desperdiçar, eu acho uma coisa muito ruim desperdiçar comida, desperdiçar as coisas, eu não gosto de desperdício. Seja dizimista e generoso com as pessoas que precisam. Às vezes, a necessidade de alguém pode ser a sua abundância. Então, além de dizimar, ajude quem precisa. Isso também vai trazer coisas boas para você. Da mesma forma que você ajuda alguém, Deus vai te abençoar na hora que você precisar. Tenha certeza disso. O sexto erro é não se comunicarem. Gente, a comunicação é uma coisa fundamental no casamento, né? A mulher costuma acumular muitas coisas. Às vezes, numa briga, a gente traz coisa lá de trás, uma coisa que aconteceu 3, 4 anos, o marido nem sabia daquilo. Então, a gente tem que expressar, tem que falar, tem que conversar e tentar resolver da melhor forma. Conversem sobre tudo e também seja um bom ouvinte. Às vezes a gente quer falar muito e também não quer ouvir, porque aquele assunto não interessa pra gente. O assunto do universo masculino às vezes não interessa pra gente. Assim como também os homens têm que ouvir coisas que para eles também não faz muito sentido, né? Sobrancelha de rena, sobrancelha disso, micropigmentação. Então é um universo feminino que tem muitas coisas. E para eles também pode ser algo chato. Mas tente ouvir, tente compartilhar, tente dar opinião e fazer aquilo e fazer uma comunicação boa entre o casal. A língua tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Então, fale coisas boas, seja um bom ouvinte. O sétimo erro é só enxergar o defeito do outro. Isso é muito ruim, porque a gente tem que medir na balança. Quais são os defeitos e quais são as qualidades? A gente não pode só focar no defeito da pessoa, a gente tem que focar na qualidade. Poxa, ele tem esse defeito, mas ele tem essa qualidade. O que é melhor? E aí valorizar as qualidades e não somente os defeitos. E não falar também só os defeitos e ficar cobrando a pessoa sobre aquilo, né? O oitavo erro que a gente não pode cometer é
Não saber resolver conflitos. E isso é muito interessante, porque eu fiquei 3 meses sem conversar com meu marido, morando na mesma casa. Como isso aconteceu? A gente quase não briga. Nesses 18 anos, eu posso contar em uma mão quantas brigas a gente teve. Quase nenhuma. A gente namorou 6 anos e a nossa primeira briga foi na semana do nosso casamento. E depois do casamento, veio briga assim a cada 2 anos. E eu acho que a gente não sabia muito lidar com as brigas, pelo fato de que praticamente a gente não brigava. Mas quando brigou, foi uma situação muito ruim. A gente não sabia resolver aquela situação e cada um ficou pro seu canto e nós ficamos 3 meses sem se falar. E aí eu achei até que o casamento já tinha acabado ali. E depois a gente voltou a conversar e uma das coisas que a gente determinou é aquilo que Efésios 4 diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer? É não deixar para resolver muito tempo depois, porque isso acaba virando uma bola de neve e não se resolve. Ou seja, se você tiver alguma briga, tenta resolver o quanto antes, tenta acabar com aquilo ali, porque esse mal-estar no casamento, na relação, gera mais conflitos e aí aquilo vai virando uma bola de neve e às vezes não pode se solucionar com o tempo. O nono erro que a gente não pode cometer é não ter coragem de desligar-se dos pais. Quando a gente casa, né, a Bíblia diz que vai unir-se ao cônjuge e a gente tem que cortar o cordão umbilical. E é isso mesmo. Tem muitos casais, né, que brigam, aí vão lá para casa do pai, da mãe, aí fala mal da esposa, aí fala do que aconteceu, aí eles dão a opinião deles e aquilo vira uma bola de neve. E aí isso daí não é bom para o casamento. A gente tem que manter o vínculo afetivo com os pais, mas não ficar levando problemas. Se brigou com o marido, não ficar indo para casa da mãe ou do pai, né, dos pais no caso. Por exemplo, a minha mãe mora muito longe. E aí nem se eu quiser ir para casa dela eu tenho como. E isso para mim eu acho muito bom, porque eu nunca quis ir para casa dela, eu tive que resolver o meu problema com meu marido e tentar da melhor forma a gente se consertar ali e não levar, eu tento não levar os problemas, né? Às vezes a gente faz um comentário ou outro, mas que seja o mínimo possível. O 10º erro, esse eu acho o mais importante de todos, foi o que eu aprendi a duras penas. É não tentar mudar o outro. Por quê? O outro só vai mudar se ele quiser. Não adianta a gente tentar mudar o outro. Quando eu tive muitos problemas no casamento e eu tentei mudar meu marido por muitos anos, eu nunca consegui mudá-lo. E aí, pedindo direcionamento de Deus, eu perguntei para ele o seguinte, falei assim, o que você quer que eu mude? E ele me falou o que ele queria que eu mudasse. E aí eu também falei para ele o que eu queria que ele mudasse. E assim eu fiz. Fui fazendo as coisas que ele me pediu, né, que ele queria que eu mudasse. Só que foi passando o tempo e ele não fazia aquilo que eu tinha pedido. Eu fazia e ele não fazia. E eu falei assim, olha aí, Senhor, eu tô fazendo tudo o que ele pediu e ele não tá fazendo nada. E eu persisti, continuei fazendo as coisas da maneira que ele me pediu e comecei com o Senhor. Um belo dia, eu acho que ele se tocou e aí ele começou a fazer aquilo também que me incomodava, né? Deixar de fazer o que me incomodava e começou a melhorar. E dali pra cá, as coisas foram melhorando e ele foi mudando. Então, assim, eu tive que mudar primeiro para que a mudança acontecesse com ele. Às vezes a gente quer mudar o outro e não quer mudar. E a nossa mudança é o que vai gerar a mudança do outro também. E aí a gente tem que tentar resolver isso da melhor forma. Então foi assim que eu aprendi que não era só eu que tinha que mudar, né? Não era só ele que tinha que mudar, mas eu também tinha que mudar. E aí são esses 10 erros que eu elenquei aqui nesses 18 anos de relacionamento. Eu tenho 12 anos de casado e
E desses 12 anos de casado, foram 6 anos de namoro, entre namoro e noivado. E aí a gente tem algumas experiências, né? No meu caso, são muitas experiências. E eu elenquei esses 10 erros que a gente não pode cometer. Fica a dica aí para todo mundo. Que Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você gostou desses 10 itens, do que você acha onde você está errando, né? Se você quiser conversar comigo, pode conversar. Eu respondo na medida do possível nas redes sociais, tá bom? Um super beijo. Até a próxima. Feliz Dia dos Namorados para todos. E que a gente não venha cometer muitos erros. Mas se cometer, o que a gente faz? A gente tenta consertar, né? Beijo!